palavra. Naquele momento da vida de Moisés, eu sei o que aconteceu com ele. Ele olhou para dentro dele e falou assim: agora, pai, eu sou um assassino, eu matei aquele homem. E pior, o teu povo, o povo de Israel, já não me respeita mais, porque quando eu fui falar com eles, eles me acusaram de ser um assassino. Quando eu voltar a falar com o faraó, Deus, eles vão olhar para mim e vão falar assim: quem é você para falar isso para mim? Estou certo ou errado? Moisés estava errado em falar para Deus: quem sou eu? E ele pediu um sinal para Deus. Nada mais justo. Sim ou não? No lugar dele, você pediria um sinal para Deus? Eu também. Quando ele pediu um sinal para Deus, sabe qual foi o sinal que Deus deu para ele? Quando você for afrontar Faraó, fazer o que eu mando, você vai voltar nesse monte com o povo de Israel vai me adorar. Que belo sinal. Traduzindo, ele falou assim: vai, desce por fé, você vai ver o que eu vou fazer. Quando acontecer, você vai ver que fui eu que falei. Sabe que algumas vezes Deus faz isso com a gente? A gente fala: Senhor, me dá um sinal. Ele fala: você quer um sinal? Obedece a minha palavra e você vai ver o que eu vou fazer. Tal dia, em tal momento, você vai ser isso, isso e assado. E você tem duas opções: ou obedecer a Deus, se jogar na palavra dele, para viver aquilo que ele está falando, e falar: Senhor, esse sinal não dá para mim, eu quero algo mais concreto. Hoje eu vou falar algo por fé. Deus tem algo tremendo, não apenas nessa cidade, mas em Tatuí. Eu vi por diversas vezes pastores e mais pastores, vigílias e mais vigílias, que eu cresci dentro de uma igreja, se levantar e falar: Tatuí é celeiros de pastores e profetas e missionários. E eu vi a minha geração se transformar em pastor, missionário, evangelistas. Sabia que as crianças estão no lugar certinho delas? Verdade, no lugar de honra. Eu chamo a atenção da criançada, porque são crianças, é normal. Chama, meu, vem. Mas elas são as pessoas mais importantes desse lugar. E quando Deus começou a despertar a visão que Deus colocou no meu coração, eu tenho testificado no coração dos irmãos que estão comigo, Deus começou a falar comigo: olha bem, acho que não dá para fazer nada ou acontecer nada através da vida dele. E Deus veio para pessoas que não eram, para confundir aqueles que são. Neste bairro, assim como outro bairro dessa cidade, outros bairros dessa cidade, existem pessoas que vão fazer a diferença. E Deus não está se importando qual é a tua história, nem está se importando o que você já fez. O que Deus quer saber é se você está disposto a seguir a voz e o chamado dele. Passei por um período depois da igreja de Veneza, em Itapetininga. Passei naquele período lá por outras igrejas, não tinha as igrejas que eu estava acostumado a ir lá em Itapetininga. Comecei a aprender a respeitar ministérios, que Deus é um Deus que ensina, amém? Porque algumas vezes também nascemos numa determinada igreja. Isso é bom que nasça, fique, morra lá, amém? Isso é muito bom. Mas algumas vezes nós somos idólatras, você sabia disso? Idolatria, e guarde bem no teu coração, é tudo aquilo que você coloca no lugar de Deus. Idolatria não é só uma imagem escultural, não. É tudo aquilo que você coloca no lugar de Deus. Quando você coloca o teu marido acima de Deus, é idolatria. Quando você coloca a tua mulher, os teus filhos acima de Deus, é idolatria. E quando você coloca também até mesmo o ministério acima de Deus, também é idolatria. Deus me ensinou isso. Me ensinou a respeitar os demais ministérios existentes nessa cidade, nesse país. Lá eu fui apacentado com muito carinho por um pastor, o pastor Carlos, da igreja Filadélfia, Casa de Oração Filadélfia. Eu trabalhava em 2 empregos na época, um sufoco, e aquele pastor tratou da minha esposa, das minhas filhas com muito carinho. Era um ministério diferente daquele que eu frequentava, mas eu vi muito amor, vi Deus lá. Quando eu voltei para cá, eu fiquei um tempo na Igreja Batista Verdadeira Cristã, ao lado do pastor Fábio.
E ali Deus começou a confirmar algumas promessas. Um dia o pastor Fábio chegou para mim e falou assim: irmão, chegou o teu tempo. Eu falei: como assim, pastor? Deus me manda te ungir a pastor, porque chegou o teu tempo. Eu tinha estudado essa promessa quando eu tinha 13 anos de idade, numa vigília, onde eu era gado. E quando a profeta levantou e falou assim: menino, Deus vai te levantar para pregar a palavra dele. Eu dei risada e falei assim: essa irmã comeu um prato de feijoada antes de vigília, está no bife, hein? Eu sou gado, eu vou pregar a palavra de Deus. Eu era gado, ia dar dó. Verdade, dá risada, verdade, é sério isso, gente. Inclusive a minha professora, eu acho que ela gostava de tirar parada na minha cara, porque ela me chamava direto para fazer ditado na frente. Só Deus toda graça. E o gado, quando ele fica acuado, ele fica nervoso, ele fica mais gado ainda. Você imagina a situação. E quando essa promessa veio, eu era gado. Deus me curou da gagueira, Deus me salvou do pecado, Deus restaurou o meu ministério. E aí eu falei: amém, pastor. É Deus. Fiquei um tempo ao lado daquele pastor que é meu amigo, pedi a bênção dele, e hoje estou nesse lugar, porque Deus falou no meu coração que existe um novo tempo de Deus para a Vila Angélica. Existe algo de Deus para a Vila Angélica. Existe uma visão que Deus plantou no meu coração e no coração dos irmãos que estão comigo para esse lugar. E hoje, como igreja de Cristo, eu sei que alguns não fazem parte desse ministério, mas fazem parte da igreja de Cristo. Eu quero pedir para vocês estarem orando por esse ministério, porque aqui existem vidas que vão entrar e vão aceitar Jesus como único Senhor e Salvador. Existem vidas que vão entrar destruídas e vão ser libertas pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Algumas vão ficar aqui, outras vão ser semeadas em outros ministérios. Amém? Amém. Porque isso também eu aprendi. A igreja de Cristo ela é composta por diversas pessoas e diversos ministérios. Eu só sei que Deus tem propósito para mim e para a tua vida. E hoje eu quero falar algo no fundo do teu coração. Se você sabe que você tem um chamado de Deus para a tua vida, se você sabe que você já foi apontado ou sinalizado por Deus, não desista do teu chamado, não desista do teu ministério. Eu não sei de qual igreja você faz parte, eu não sei de qual ministério. Da igreja eu sei, amém? Você faz parte da igreja de Cristo, assim como eu. Eu não sei de qual ministério você faz parte, eu só sei que Deus tem um chamado na tua vida. E o que você está fazendo com aquilo que Deus colocou na tua mão? Não deixa Satanás roubar aquilo que Ele colocou na tua mão. Jesus está voltando. Se você quer prova disso, examine a palavra de Deus. Veja os sinais a qual a Bíblia mandou observar. Jesus está às portas. Não há mais tempo de olharmos para nós mesmos e falar: Senhor, chega, meu tempo passou. Se fosse aquela época tudo bem, mas agora, Senhor, as decepções são muitas, os traumas são muitos. Deus é um Deus que cura, Deus é um Deus que liberta, Deus é um Deus que transforma. Deus é Deus que pega um ninguém para ensinar o que Ele pode fazer com ninguém. Amém? Fique em pé em nome de Jesus. Glória a Deus. Próximo culto nós vamos ter gracinha para as crianças também. Oh, glória a Deus. Outra coisa eu sei me ensinar, viu? Tanto que eu estou orando a Deus para fazer um projeto muito bom com as crianças. Um culto específico para as crianças. Sabe como é que uma nação é transformada? Sabe ou não? Através das crianças.